Bem-vindos ao curso de Computação Simbólica. O meu nome é Leandro Sfayer, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências, LATERMO. Bom, nessa aula a gente vai começar a olhar a seção 5, tá? Que é a seção de pacotes, implementação e utilização. E aí a gente vai começar olhando a subseção 5.1, Introdução e Manipulação de Notebooks. Bom, nessa subseção o que a gente vai ver é como é que a gente começa a manipular de uma forma simples notebooks. Eu falo começar a manipular, eu falo de abrir, fechar, salvar e assim por diante. Só que a gente não vai ver como faz isso do menu, que isso a gente já sabe. A gente vai ver que isso dá para ser feito do front-end, né, da linha de comando aqui direto, tá? Com funções específicas para isso. Tá? Isso vai ajudar a gente a entender o que a gente vai fazer na próxima subseção de pacotes. Então, a primeira função que a gente vai começar é a função notebook create. Ela, como o nome já diz, ela vai criar um novo notebook, tá? Então, vou executar isso aqui. Então, com isso, ela criou esse notebook novo, que eu vou arrastar aqui para o lado, que está sem título, né? Está com o título provisório Untitled One, tá? E associou a esse objeto um notebook object, é um objeto de notebook, tá? Que tem até, quando ele retorna, tem até o nome aqui do arquivo, tá? E aí o que acontece é que todo notebook que está aberto na matemática é associado a este notebook um objeto desse, né? Um notebook object, para você poder manipular o notebook, tá? Então eu vou clicar aqui no notebook de trabalho, eu não vou fechar o notebook que está aberto, ele continua aberto no plano de fundo, tá? E eu vou ver que, como eu falei, todo notebook aberto tem um objeto associado. Esse notebook que a gente está trabalhando aqui na aula, se eu rodar a função evaluation notebook, ele me devolve qual que é o objeto associado a esse, para caso eu queira manipular esse notebook aqui direto da linha de comando. Tá? A função notebook save vai gravar ou escrever o notebook no disco, tá? E aí eu vou salvar o notebook que eu gerei aqui em cima, N1, com um nome, tá? Notebook save, N1, e aí eu vou dar o nome do arquivo, que é exemplo.nb, tá? Mas só que antes eu vou mudar a pasta, porque ele está numa pasta default, que é a minha raiz, eu vou mudar a pasta de trabalho para a pasta que está o arquivo desta aula. Então, ao salvar isso aqui, tá? Você vê que ele gravou, ele chama para o plano de frente de novo o notebook, mas agora o nome do arquivo mudou para exemplo.nb. Tá? Então, vou voltar aqui, eu vou manter ele aberto, tá? Se eu rodar agora o N1, você vê que ele tem um N1 atualizado que mudou o nome do arquivo de Untitled One para exemplo.nb. A função notebooks, ela me retorna uma lista de todos os notebooks que estão abertos. Então, você vai ter lá o arquivo da aula. Esse exemplo tem um arquivo de mensagens, que é um arquivo que fica fazendo um log das mensagens, na verdade, de erro, por exemplo, que são produzidas. Tá? Esse arquivo está sempre aberto. A função notebook close, ela fecha o notebook. Então, agora eu vou fechar o notebook que eu abri o exemplo.nb. Ele está lá no fundo, tá? Tá aqui. Vou voltar para isso aqui. Quando eu fechar ele, se eu tentar recuperar o fundo, estou usando o atalho do teclado aqui, ele não volta porque ele está fechado. E se eu consigo confirmar isso com a função notebooks, naturalmente, você vê que ele saiu da lista de notebooks abertos. A função notebook open, ela abre o notebook. Aí, todavia, ela é diferente das outras funções que abrem e fecham notebooks e arquivos, né? Você vê que a notebook save, ela gravou o notebook na pasta que a gente tinha setado. Essa função, você tem que fornecer para ela o caminho completo. Não sei porquê. Diferente das outras funções de import, export, put, get, tá? E aí eu vou até mostrar essa função nova aqui, que é a file name join, que é uma função para manipular o nome de arquivos, mas no fundo que ela faz a manipulação de string, essa mesma coisa que ela vai fazer de juntar esse caminho aqui, que é esse diretório aqui de cima, né? Lembrando que esse é o diretório atual. Com o arquivo, eu poderia ter feito com string, tá? Mas é só para a gente saber que tem mais uma função, tá? Então ela juntou, então escreveu, na verdade. Tá? E aí eu vou usar o último resultado, tá? Só para recuperar aqui. Com a função notebook open, ele vai abrir. Tá? Ele abriu o arquivo, ele está aqui embaixo, fora da área de gravação, mas deixa eu trazer ele aqui para frente. Então está aqui aberto aqui o meu arquivo, tá? Mas se você perceber, eu tive que criar um novo notebook object, né? O N2. Se eu tentar escrever o N1 aqui, né? Ele até gerou um notebook object, que está salvo na variável, mas não tem mais nada. O que tinha aqui, o nome do arquivo,
sumiu porque está fechado. Eu não consigo, na verdade, nem se eu tentar chamar esse notebook, fazer alguma coisa com ele, não, é notebook que está inativo. Ele só está na variável isso aqui, tá? Mas se você olhar, ele não está na lista de notebooks abertos, né? Se eu rodar esse notebooks aqui, né? Você vê que está lá, tem o notebook object, desculpa, do N2, não o N1, que é aquele primeiro. Tá? Se eu fechar o N1, tá? Você vê que, como mencionei, nada acontece, né? Tanto que se eu chamar a lista de notebooks, eles continuam abertos. Mas se eu fechar agora o N2, ele sumiu da lista, porque agora, de fato, eu fechei o arquivo. Então, só para lembrar, se você fechou um arquivo, na hora que você reabre ele, vai gerar um novo notebook object. Então, você tem que sempre... Esse notebook object é gerado na hora que você cria o arquivo, e na hora que você abre o arquivo, tá? Então, se você fechar um arquivo, você encerra ele e você vai ter que trabalhar com um novo depois. Então, dando continuidade, a gente vai passar para a subseção 5.2, onde a gente vai ver um pouco mais sobre contextos. Tá, a gente já introduziu antes a ideia de contextos, então, contexto matemático a gente pode pensar como se fossem famílias, na verdade, em qual os símbolos estão organizados ou divididos, né? E aí todo símbolo na matemática vai estar associado a um contexto, a uma família, tá? Não tem como você ter um símbolo associado a contexto nenhum. E aí você tem dois contextos padrão, que a gente já viu também, que é o contexto global e o contexto system, tá? Global sendo os símbolos introduzidos pelo usuário, e o system, os símbolos, na verdade, definidos já na matemática, todas as funções constantes e assim por diante, tá? O que a gente vai ver agora é que a gente consegue, na verdade, definir símbolos, na verdade, utilizar símbolos de outros contextos, né? E até criar contextos novos, tá? Então, nesse exemplo, a gente vai até relembrar outra coisa, que é a forma que a gente consegue escrever o nome completo de um símbolo, que é o sobrenome ou contexto, né? A apóstrofe ou crase, né? E o nome da variável. Então, ao fazer isso aqui nesse exemplo, eu estou associando, ou definindo, na verdade, o valor 1 para o x, mas o x no contexto cont 1, que eu estou introduzindo agora. E aí eu vou fazer a mesma coisa para um cont 2, então x no contexto cont 2. E o x sem especificar contexto algum, estou definindo 3. Naturalmente, esse x, sem especificar contexto algum, como a gente vai ver, ele vai estar no contexto global, porque a gente não fez nenhuma mudança de contexto e o contexto padrão de trabalho é global, tá? Então, eu consigo acessar as três definições fazendo assim. Naturalmente, os outros x que estão nos outros contextos, eu tenho que escrever o nome completo, senão ele vai pegar sempre o x do contexto global, tá? E se eu quiser confirmar os contextos, naturalmente tem o primeiro e o segundo, que vão dar cont 1, cont 2, e o x a gente vai confirmar que está no contexto global, tá? As definições eu consigo acessar com a função definition, tá? Pode usar o information também, mas a definition fica mais curto que só fornece a definição, tá? Perfeito. Então, como a gente mencionou, tá? Global é o contexto padrão no qual os objetos são definidos, tá? Então, se eu não alterar qual é esse contexto, qualquer coisa nova que eu crie vai estar no contexto global, tá? Vamos avançar um pouquinho e a gente vai ver agora de novo a função context, mas agora sem utilizar nenhum argumento. Então, ao fazer isso, ele te fornece exatamente esse contexto que eu falei, que é o contexto global, mas o que eu quero dizer é o contexto atual de trabalho. Tá? A mesma coisa você pode obter da variável cifrão context. Tá? No momento que se for diferente, eu vou ter outro contexto de trabalho e símbolos seriam criados em outro contexto. Mas a gente vai ver como é que muda isso um pouco mais tarde. Tá? A gente viu também que tem objetos, a gente tem visto isso direto, né? Os objetos do system, na contexto do system, a gente tem utilizado eles direto sem especificar o sobrenome system. Por exemplo, seno de pi, tá? Que dá certo, tem a definição, mas se eu perguntar informação sobre seno, tem lá, tá? Você vê que tem o full name aqui dele, system. Isso é confirmar pela função context, tá no contexto system, mas a gente não teve que escrever system ao utilizar isso aqui. E isso é por outro motivo, tá? Esse motivo a gente consegue verificar na variável context path, tá? Que ele fornece uma lista de todos os contextos que estão disponíveis para uso, tá? E essa lista segue uma ordem determinada, que é uma ordem de precedência. Então, você tem três contextos iniciais que são utilizados para o funcionamento da matemática. Na verdade, versões antigas de matemática nem tinham esses aqui, tá? Mas os principais que a gente quer focar é nesses aqui, e na ordem que isso está aqui, o system está antes do global. Isso quer dizer que o system tem precedência ao global, ou preferência também. Tá? Então, todos os símbolos do system e do global, né, que a gente for chamar, a gente não tem que escrever sobrenome na frente. E se tiver um system que, por exemplo, um símbolo que estiver definido nos dois, tá? Que por enquanto não tem nenhum, e nem é bom ter, né?
Mas se tiver ocorrer isso, o do system vai ter preferência de aparecer, vai ser, tem uma precedência do system em relação ao global, tá? Porque a ordem é essa aqui, então o system vai ser primeiro. Então, se eu tentar definir uma função, uma definição nova para o seno, por mais que eu estou no contexto global, essa é outra coisa que tem que perceber, essa definição não é realizada porque o que ele tentou modificar foi o seno que está no system. Isso não, entendeu? Então, o global, seu contexto de trabalho, tá? Isso aqui vale para símbolos novos que são introduzidos. Símbolos que já foram introduzidos em outros contextos, se esse contexto estiver na lista de contextos aqui do Path, como todos os símbolos do matemática estão, porque o system está aqui, quando você tenta mudar uma definição, ele vai mudar a definição que já foi feita, já foi introduzido no contexto. Tá? Então, isso aqui ele tentou mudar o do system. Ele não tenta criar um novo no global, porque tem a do system. Tá? E o system está nessa lista aqui. Tá? Mas eu posso criar uma nova definição para seno dentro do contexto global se eu usar o nome completo. Isso eu sempre posso fazer. Tá? Você vê que ele deu uma mensagem de erro, mas não é a mesma mensagem de erro que o símbolo está protegido aqui em cima, é a mensagem de erro que o seno aparece agora em múltiplos contextos, que foi eu falei que não é bom fazer. Tá? Mas ele fez a definição. Tá? Se eu tentar chamar agora a função seno, tá? Você esperaria, não, ele vai chamar o 4. Não, mas não deu, ele caiu na definição do seno do sistema. Mas isso ocorre porque agora eu tenho duas definições, uma no system e uma no global, tá? A gente vai ver as definições aqui embaixo. Mas, como o system tem precedência, né? Ele vem antes do global aqui, ele vai ser acionado antes. Então, o do global não vai ser acionado se eu chamar ele da forma que está esse context path. As duas definições você pode acessar. A do global eu vou ter que usar o sobrenome, porque... Né? E a do system seno, eu poderia, na verdade, tirar esse system daqui, mas eu vou botar de propósito, tá? Você tem aqui, naturalmente, não aparece a definição do seno, porque ele tem... você não consegue ler a definição porque tem os atributos que impedem isso, tá? Agora, o que a gente vai fazer agora é inverter a ordem do context path para botar o último na frente do penúltimo, né? Com isso, o global ficou na frente do system. E agora, se eu chamar seno de pi, ele vai dar 4. Porque agora, como o global tem precedência agora, né, ao chamar seno, se ele vai para a definição do global. Tá? Se eu tentar limpar a definição agora do seno, tá? Clear. Eu estou usando aqui o global de propósito aqui para forçar, para não ter erro. Tá? E tentar chamar agora a definição, você vê que ele não tem definição mais, porque eu limpei. Mas se eu chamar agora o seno, ele chama o seno sem definição. Por quê? Esse seno que ele está acessando continua sendo o seno que está, na verdade, no contexto global. Porque o clear, se a gente lembrar, ele move definição, mas não tira um símbolo do contexto. Entendeu? Se você perguntar aqui, context, está no global. Porque, de novo, ele tem precedência e é o contexto de trabalho. Se eu utilizar agora o remove, agora sim eu removo o símbolo do contexto. Né? E eu poderia ter feito isso igual eu fiz o context sim aqui, ter feito remove sim, porque essa ordem está invertida, o global está com precedência. Né? Ao ter feito remove e chamar o seno, ele voltou para a definição do system, porque agora ele vai tentar buscar aqui, aquele símbolo que estava introduzido aqui não está mais, porque eu removi ele do contexto. Né? E aí ele cai, na verdade, no system. Naturalmente, se você tentar fazer um remove no seno agora de novo, ele vai cair, por mais que a ordem está o system por último, não tem mais no global, ele vai tentar remover o do system e vai dar uma mensagem de erro. Então, só para resumir, você tem, na verdade, a variável context, que vai te dizer, na verdade, o contexto do trabalho, e a variável context path, na verdade, que te diz, na verdade, a lista de contextos ativos, dos quais você pode utilizar símbolos e tem uma ordem de precedência para seguir. E aí, o que eu vou fazer aqui no final é só voltar à ordem original, botar o system na frente do global, então é só rodar a mesma coisa que inverte os dois últimos, tá? Então, dando continuidade, a gente vai entrar na subseção modificação de contextos. A gente já viu um pouco mais de contexto aqui nessa subseção anterior, tá? A gente vai ver agora como é que a gente muda contextos para utilizar outros contextos. A gente vai começar vendo a função beginPackage, tá? E o que ela vai fazer, ela altera o valor das variáveis context e contextPath. Então, antes de a gente chamá-la, vamos chamar o valor atual dessas variáveis do context e contextPath e rodar beginPackage com o nome de novo contexto que a gente vai chamar de pacote teste.
E aí o que a gente vai verificar é que essa begin package ela altera o valor de context de global para o pacote e altera bastante o valor do context path. Ele remove tudo exceto o system daqui e coloca na frente do system o pacote teste, então tendo precedência em relação ao system. E aí, ao fazer isso, se você tentar fazer uma definição, a definição é feita, tá? Não mudou de azul porque a definição não foi feita no global, tá? E se eu perguntar agora, você vê que a definição foi feita, mas ela foi feita no contexto pacote teste. Ao rodar a função endPackage, que é a função que é o par da função beginPackage, ela reverte quase todos os efeitos da função beginPackage. Então, a função context volta para global, a context path volta para todos os valores iguais que tinham antes, mas ele adiciona mais um valor no começo, que é o valor do pacote teste criado lá em cima e introduzido por beginPackage. Ao fazer isso, se eu rodar ftest, o valor definido é recuperado, mas você utilizou a definição do contexto pacote teste. Outras funções que a gente vai ver é a função begin e end, que até certo grau são similares a begin package e end package, tá? Mas são mais simples, tá? Tem diferenças. A função begin, o que ela vai fazer, ela muda o valor da função context de global para o contexto que a gente introduziu. Mas ela não altera o context path, isso mantém a mesma coisa. Então, agora que eu mudei o contexto de global para esse temp, se eu faço uma definição aqui com esse símbolo alpha, né, a definição foi feita, e aqui vale a pena lembrar uma coisa, esse exemplo só vai funcionar com um símbolo que não foi introduzido no contexto global antes, tá? A gente já está rodando esse notebook desde o input 843, tá? E eu, em vez de usar XY e outros valores que a gente já utilizou várias vezes, eu utilizei o alpha justamente porque é um valor um símbolo que a gente não utilizou antes e não está no contexto global. Se eu utilizar alguma coisa no contexto global, tá? Esse símbolo não vai ser introduzido no contexto temp, vai no global e o exemplo vai funcionar diferente. Tá? Então, só para prestar atenção. Então, ao fazer o alpha igual a 5, eu introduzi esse alpha no contexto temp, tá? E fiz a definição no contexto temp. Então, quando eu rodo a função end, tá? Ele voltou ao original, fechou. Tanto que se eu boto o context aqui, ele volta para o global, e o context path não tinha sido alterado, né? Continua a mesma coisa. Então, ao tentar agora acessar alpha, tá? O alpha ele é um alpha que não está no global, mas ao rodar isso aqui, ele é incluído, né? Você tem um alpha aqui que foi incluído no global, tá? Mas não tem a definição, porque essa definição que foi feita aqui em cima, ela foi feita quando o contexto era temp. E como esse temp, hora nenhuma, foi incluído no context path, quando eu chego aqui, eu introduzo um novo alpha no global. Então, tem símbolos nos dois contextos, tá? Mas eu consigo acessar aquela definição se eu usar o nome completo, temp, entendeu? Aí eu acesso 5 e a definição, naturalmente, se eu chamar o definition, ele acessa também. Tá? E aí as funções, eu usei, na verdade, nesse exemplo, um temp, na verdade, quando eu dei o exemplo do begin, porque as funções begin e end são tipicamente utilizadas, na verdade, em horas para você definir variáveis locais a um pacote, tá, com contextos temporários. Então, essa que é a ideia. Enquanto as funções begin, package e end package são utilizadas, na verdade, para criar definições dentro de um pacote que você vai utilizar posteriormente. Então, o que acontece, você tem num pacote, igual a gente vai ver na próxima subseção, você tem o begin package no começo, end package no final, e dentro desse begin package e end package você tem pares de begin e end. Né? Então, assim que funciona. Então, após a gente ter visto as funções para modificar contextos na subseção 5.3, a gente vai passar para a subseção 5.4, tá? Onde a gente vai ver a estruturação de um pacote. Então, uma subseção bem curta, tá? Então, todo pacote vai começar com um begin package, tá? Então, e aí no begin package você vai definir ou introduzir o contexto do pacote. Então, aqui pacote exemplo, né? Lembrando que com isso eu mudo o valor das variáveis context e context path, tá? E agora o pacote exemplo vira o contexto, na verdade, atual que você vai definir coisas. Então, então a variável context vai te dar pacote exemplo, tá? E aí, logo em seguida, eu defino mensagem de usos para os símbolos que eu vou definir nesse pacote, para os símbolos que eu quero deixar acessível para o usuário do pacote. Então, func1 e func2 são duas funções, tá? É uma de uma variável, duas variáveis, tá? E const é uma constante, tá? Então, ao fazer isso aqui, por mais que eu não defini essas funções, só de ter usado isso aqui agora, quando a variável context é pacote exemplo, tá? Então, esses símbolos foram introduzidos no contexto pacote exemplo. E agora, eu não faço as definições delas agora, eu vou deixar as definições dessas funções para depois, tá?
E esse depois é dentro de uma área restrita que eu vou começar com a função begin. Então eu mudo, tá? Ao fazer o begin, eu mudei a variável context, tá? O contexto ativo, né? De pacote exemplo para restrita, tá? E agora que eu tenho todas as definições. Nessas definições eu tenho, na verdade, definições auxiliares de símbolos, na verdade, que eu não quero que sejam acessíveis para o usuário do pacote. São símbolos que vão me auxiliar na definição, tá? E aí, ao rodar isso aqui, eu faço as definições. Só que esse aqui, por exemplo, esse símbolo auxiliar, não está aqui em cima. Então, como ele não foi introduzido no pacote exemplo, ele vai ser introduzido no pacote, no contexto restrito. E com isso, quando eu fechar o end aqui embaixo, ele não vai ser mais acessível, tá, para os usuários do pacote. Mas essas funções que são feitas em função deles, por estar aqui dentro, vão conseguir acessá-lo, tá? Mas essas funções aqui constantes não são definidas no contexto restrito porque elas já foram introduzidas aqui antes, nesse contexto pacote exemplo. Tá? Então, definir, roda o end, né? Com isso eu fechei a área restrita, tá? Então, tem minhas definições de func1, func2 e cons feitos no contexto pacote exemplo, e a definição auto ficou no contexto aqui restrito só para ser acessível por essas funções. E aí, no final, eu protejo, na verdade, funções do pacote, tá? E eu vou proteger para leitura e para modificação, tá? Então, eu faço uso set attributes, tá? E no final, eu fecho o pacote. Então, isso está feito aqui, o meu pacote. Só isso. Então, por fim, a gente chega na subseção 5.5, a última subseção da seção 5, onde a gente vai ver um exemplo de utilização do pacote. Na verdade, a gente vai ver um exemplo de utilização do pacote que a gente fez ou definiu na subseção 5.4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a pegar informação sobre as coisas que a gente definiu no pacote. Então, a constante, tá? E você vê que ele retorna aquela mensagem de uso que a gente definiu. Se eu tentar pegar o definition, ele não me mostra a definição porque eu protegi, tá? E eu fiz um read protected também, então você não consegue ver a definição. No entanto, você consegue pegar a definição da função que está associada ao valor numérico dela. Tem um valor numérico de π ao quadrado. Mesma coisa para a função, você tem lá a mensagem de uso, você não acessa a definição, então, mas você consegue usar a função 1, e a mesma coisa para a função 2. Você tem a definição, tá? A mensagem de uso, tá? Não consegue ver, desculpa, você não consegue ver a definição, naturalmente, né? Mas você consegue utilizar, na verdade, a função. Tá? Então, a gente definiu o pacote na subseção anterior, tá? Viu como é que usa o pacote rapidamente, mas na prática não é assim que você vai fazer num arquivo gigante. Em geral, você bota um pacote num arquivo separado, tá? Ou até você bota num arquivo maior, no começo do arquivo, numa seção separada, já sabendo que aquilo vai gerar um pacote. Mas o mais normal quando você está com o pacote pronto, é você fazer ele num arquivo separado, tá? Para depois você usar esse pacote. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou chamar um arquivo aqui, que está nessa mesma pasta, que é o pacote.nb, que é um arquivo, na verdade, que tem aquele pacote. Tá? Eu vou chamar aqui, ele abriu aqui embaixo. Tá? Então, ó, é o mesmo pacote que está na subseção 5.4. Tá? Tem lá o begin package, as mensagens de uso, tá? A área restrita, tá? As definições, fecha, protege e fecha o pacote. Então, e é interessante a gente olhar aqui que as células aqui, se você comparar as células desse notebook com essas aqui, tá? Tem uma coisa adicional nessas células. Deixa eu clicar aqui, se eu vier aqui em cell, você vê que ela tem a propriedade aqui de ser initialization cell, tá? Coisas que as células aqui desse notebook aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, de input, não tem. Tá? E aí, deixa eu voltar no outro notebook. E ao fazer isso, na verdade, eu defini para ficar mais fácil, eu marquei todas as células aqui como inicialização, né? Mas eu não preciso de marcar todas, mas bastaria marcar de input, porque só vale para as células de input, né? Ao fazer isso aqui, tá? O que isso ocorre? Quando eu tenho células definidas como inicialização, quando eu salvo o pacote, além de ele salvar o arquivo .nb, ele vai salvar um arquivo paralelo, tá? Que vai ser .m, tá? Com todas as definições que eu tenho aqui. Ele não vai salvar texto, tá? Seção, só use tudo que está no input, ele vai salvar, tá?
num arquivo separado, tá todas as definições, para eu poder ler esse arquivo e utilizar, para eu poder chamar esse pacote. O que eu vou chamar, né, por mais que eu trabalhe na definição, o ideal é você definir o pacote num notebook, tá? Você pode botar tudo o que você quer, salvar no pacote de fato, como células de inicialização, e com isso, ao salvar, você vai gerar o pacote com essas células. Você poderia, por exemplo, criar outras células aqui para testar esse pacote aqui nesse mesmo arquivo, e se elas não forem de inicialização, elas não vão entrar no pacote de fato, no pacote .m. Tá? Então, aqui eu botei só o pacote inteiro aqui, mas você poderia fazer isso, tá? Em geral, numa seção separada de teste. Tá? Mas o importante é que o que você quer, das definições do pacote, né, que estão entre o Begin Package e End Package, você vai marcar tudo, marcar como inicialização ali em cima, como eu mostrei, mudar as células, tá? E salvar. Ao salvar, tá? Ele, a primeira vez que salva, ele talvez pergunte, depende da versão do matemática, se você quer salvar um ponto .m ou não. Esse aqui já está salvo, então ele não me perguntou, eu salvei aqui. Então, ao salvar, ele gerou um ponto .m na pasta. Então, eu vou fechar esse arquivo aqui agora, tá? E o que eu vou fazer agora eu criei esse ponto .m, tá? Eu vou, se você olhar na pasta, tá? Ou se na função file name, você vê, ó, na mesma pasta que eu tô procurando tudo que tem pacote ponto asterisco. Você vê que na pasta eu tenho aqui o pacote .nb, tá? Que é esse arquivo que eu tinha aberto recentemente, mas tem aqui esse pacote .m também. Tá na pasta, tá lá no diretório, tá? Que ele foi gerado quando eu salvei isso aqui, tá? E aí o que eu vou fazer agora, eu vou abrir, para finalizar essa subseção aqui, eu vou abrir um arquivo de exemplo que mostra como é que a gente chama o pacote, tudo aí eu vou fazer isso num arquivo separado. Tá? Então, eu abri aqui um exemplo de utilização do pacote, tá? Eu vou começar esse arquivo dando um quit, então vai limpar todo o kernel, tá? Então, você vê que inclusive aqui toda a numeração perdeu, né? Eu vou agora vou ter que de novo setar a pasta para definir a pasta como sendo a pasta que está esse notebook salvo, tá? Tá na mesma pasta que eu estava a aula, tá? E eu vou agora chamar o pacote. Você vê que eu posso chamar o pacote com a função get, tá? O pacote.m, que estava na mesma pasta, igual a gente, se você olhar aqui embaixo no mesmo endereço, tá? Chamei o pacote. Ao chamar o pacote, que automaticamente, se essas funções estavam definidas em outras cores, já mudaram de azul para preto, né? E eu tenho de novo aqui, ó, consigo acessar a função 1, função 2, a constante e as definições. A constante, naturalmente, a definição é do valor numérico dela. Então, assim que você usa um pacote, você vai, no arquivo que você vai trabalhar, você vai chamar o seu pacote M, que você vazou, e com isso e com isso você tem acesso a todas as funções, definições dele. Então, eu vou fechar esse arquivo aqui. Não vou salvar, porque ele já estava salvo antes, tá? E com isso a gente encerra, na verdade, essa subseção. E com isso a gente chega ao final dessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestões, anotem ali no comentário do vídeo ou envia pra gente. Se vocês gostaram, lembre de curtir o vídeo e siga o nosso canal para ficar atento às novidades.